Oi, gente, saudação aí a todos. Bom, quero tratar de um assunto com vocês hoje que está muito em voga, né? Está muito claro aí diariamente nos canais de comunicação, né? Que é a questão da violência. Se você tem percebido, e evidentemente que você percebeu, né? Porque todos nós sentimos isso, que a violência tem crescido abruptamente, de uma forma assim estranha até, né, de conceber-se. Né? Mas o interessante disso é que tem se atribuído também a questão da violência a diferenças sociais, de cunho de que não há um atendimento social de acordo, adequado, não há uma vontade governamental de atender a população no seu todo. Enfim, dessas grandes diferenças, né, que existem, né, na pirâmide social brasileira. Eu particularmente não, porque nós aqui trabalhamos numa concepção, né, nosso canal, de uma forma reflexiva, e de uma reflexão que envolve pesquisa, dados, né, enfim, muito estudo. E não somente um cidadão chegar e falar um monte de coisas sem dizer necessariamente ou mostrar necessariamente de onde parte essas ideias dele. A minha, por exemplo, eu sempre faço esse ato de manifestação porque é baseado nisso, né? Na pesquisa dos livros, não são ideias minhas próprias, né? Há aí os que chegam e atribuem a ele todo um discurso, narrativas, que você não sabe de onde vem nem para onde vai. Bom, mas vamos retornar aqui à questão da violência, né? Primeiro que já discutir a violência já é uma forma, assim, meio que inadequada, porque você precisa estipular de que violência estamos falando. E normalmente se fala violência de uma maneira generalizada. E é isso que me incomoda, porque eu sou um crítico da coisa, quando eu vejo esse tipo de discurso, esse tipo de falácia, né? Então, veja bem, volto a repetir, atribuir-se a violência às diferenças sociais me parece que não corresponde. E por que não corresponde? Sabemos que o governo ele tem toda uma estrutura capaz de atender a tudo e todos, se assim ele o desejar, sabe? O que não há é interesse, quer dizer, ideológico, interesses políticos, para que essa correspondência, né, de atitudes seja benéfica à população, digamos assim. E por que isso não acontece? Esse começa aí, podemos começar a nos aprofundar nisso. Nós sabemos que um regime, um Estado que se propõe a gerir, né, todo um processo ideológico, né, em que ele atribui, né, todas as suas forças às forças hegemônicas estabelecidas, né, com a criação dos seus paradigmas e leis, né? E dentre essas, evidentemente, que é preciso o conceito de Estado necessariamente não se reduz eu quero deixar isso claro, às unidades federativas. É um conceito de Estado, né? Daquele que é envolvido e que gerencia todas as políticas, né? Educação, saúde, enfim, todas aquelas políticas necessárias à sobrevivência dos cidadãos e cidadãs, né? Então, quer dizer, pensando nisso, você atribuir essa questão somente as diferenças sociais me parece não ser muito, digamos, não prover muito somente disso, né? Por exemplo, um governo que se assume como ingerência, quer dizer, um governo que se assume para gerenciar todas essas políticas, atribui-se a ele o quê? Um grau de formalidade como a do forte, do nobre, né? Filosoficamente isso é explicável. Aquele que está no poder é o nobre, portanto deve agir como tal e deve agir como forte, não como fraco. Então, devemos atribuir, em parte, essa grande violência que se estende
nos estados brasileiros, principalmente, né, nos, né, mais afastados, mais longínquos, quer dizer, ou então nos grandes centros populacionais mesmo, é que não há um interesse precípuo, né, do Estado em fazer com que essas políticas sejam atendidas. E nesse momento em que ele divaga, e nesse momento em que ele não atende, né, esses princípios democráticos até, né, de uma democracia representativa, ele não está agindo como um forte, muito pelo contrário, ele está agindo fracamente. E por que ele está agindo fracamente? É claro que, eu vou citar aqui um exemplo, por exemplo, na área de justiça, até para a gente elucidar isso mais. Hoje, por exemplo, atualmente, você vê toda uma série de criminalidades, né, que são aí, que ocorrem, né, no seu cotidiano. E que aí vão, né, caem nas malhas da justiça. Esses cidadãos ou cidadãs são julgados quando, né, acontece o julgamento, né, que é outro problema sério. São julgados, né, os juízes normalmente através, né, das suas posições, né, dentro desse Estado. Quer dizer, fazem ali uma avaliação, uma fundamentação muito clara, enfim, atribui-se aí ao criminoso, ao cidadão que praticou tais atos, né? Como assim, ou daquela forma, ou de outra. Mas o que acontece, o que prova, quer dizer, nitidamente a fraqueza até do Estado, que não poderia ser fraco na condição de forte diretor do Estado, né? É que há uma retomada imediata, quer dizer, há um pronunciamento, né, que foi atribuído a um juiz ou uma juíza, em que coloca esse cidadão que foi criminalizado por isso e por aquilo. Quer dizer, mas há uma grande contradição já de imediato, né, nesse processo, se você perceber. Quer dizer, estamos aqui dando um exemplo, por exemplo, né? Um exemplo, por exemplo. Então, diante dessa consolidação, né, dessa fundamentação que a juíza faz, estabelece-se nesse grau, né, de intensidade, né, na criminalidade praticada. Mas eis que dali a horas ou alguns dias há uma retomada daquela mesma situação em que ela se propôs, né? E que ali alegado que houve fatos novos, reviravoltas outras e tais e quais, né? E aí, aquilo que já estaria sendo decidido, aquilo que já estaria proposto de uma forma racional, entra num processo mais que fraco, mais que dependente ainda. Por quê? Porque você vê a evidência desse diretor de Estado, em que é atribuída ao juiz, evidentemente, via ajuizado, de uma colocação já que foge totalmente ao racionalismo, porque passa a se julgar de acordo com a movimentação pública, de acordo com a presunção de que o cidadão não era aquele pela qual forma foi julgado ou condenado, sei lá o quê. Então há uma reviravolta total. Quer dizer, há um posicionamento que passa a ser demonstrado claramente que é uma forma moral de julgamento, não é mais uma forma racional, passa-se a ter todo um processo de imposições por parte de públicos, de familiares, enfim, de parentes. Quer dizer, diante dessa consequência, é que o juiz se vê até claramente envolto de tal maneira, né, na coisa da emoção, que acaba sendo reduzido ou totalmente mudado. Quer dizer, a forma em que ele sacramentou essa fundamentação inicial dele é que estabelecia um grau de punidade. Correto? Dá para entender? Eu estou querendo dizer que, a partir do momento que você passa a estabelecer um grau de fundamentação em que atinge a questão moral, ela já
fica meia aqui, meia falseada entre aspas, né? Porque você não pode, desculpe, agir moralmente diante dessas decisões, porque a moral ela é ampla, quer dizer, cada segmento, cada cidadão, cada cidadã, quer dizer, tem atribuído para si a sua formação moral. Então, não há como a justiça estabelecer um grau de plausibilidade, né, em termos de defesa ou de acusação que possa ser razoável. E daí a coisa torna-se interminável. Quer dizer, veja bem, a coisa torna-se interminável diante de toda essa acumulação de novos dados, de novas informações, em que o juiz passa. Isso é uma forma de agir fracamente, né? Agora, isso também é justificável até, né? Por que ela é justificável? Justificável exatamente não é. Aí entra a questão já político e ideológica em que atua, né, o país, né? Por exemplo, sabemos que aí está atuando grandemente as forças estabelecidas ideológicas, que é o neoliberalismo. É a questão do capital financeiro. Mas o que tem a ver com capital financeiro? Tudo, meu amigo, tudo. Porque é interessante a gente pensar dessa maneira, porque há uma emblemática situação do capital financeiro em que ele não está proposto a defender a questão social. Não, não, muito pelo contrário. As grandes diferenças, elas são acumuladas exatamente nesse setor. Enquanto a miséria, quer dizer, se abate fortemente e violentamente em cima da população, quer dizer, os grandes segmentos, né, os poderosos, quer dizer, sobem rapidamente. Se você vê no ranking aí e nas pesquisas, você vai perceber isso claramente. Então, veja bem, não é a questão da diferença social, não é que o Estado não tenha proventos que possa atenuar a diferença social. Não, muito pelo contrário. Se o governo quiser, o governo via Estado, ele pode não só diminuir essas diferenças, como até extingui-las, literalmente, porque há recursos para isso. O que não há é uma vontade neoliberal do capital financeiro, que não está aí disposto a criar empregos. Muito pelo contrário, porque ele já tem todos nós como empregados. E empregados que não ganhamos, você sabia? Não ganhamos, trabalhamos diariamente. Os meios de produção hoje não são mais os meios de produção industriais. Não, hoje eles são totalmente viabilizados de outra forma. Hoje você trabalha, quer dizer, em termos de internet, telefone, e aí é que é o grande, as pessoas não percebem, mas são os grandes produtores do sistema capitalista. As empresas hoje não são mais empresas, elas são sociedades anônimas que visam exclusivamente aumentar os seus lucros via o quê? Via ações. As ações precisam subir para que eles ganhem grandemente. E onde é que é a produção disso? Exatamente nos meios aqui que nós usamos, né? Nos meios midiáticos, né? Nos meios, né, sociais, enfim, usamos telefone, computadores, enfim, todos os meios aí remotos que existem são, quer dizer, são o quê? São as grandes empresas, os grandes monopólios que dominam o seu software, os seus hardwares usados por nós, são exatamente produzidos. E é aí que você trabalha sem receber nada. Ou seja, de graça, meu amigo, sabia? Vamos perceber isso, né? E por que eu estou falando isso? Para provar a você que a diferença social, a violência está exatamente aí. No momento em que você precisava de ter um investimento, que seria o caso dessas grandes empresas que investem, que emprestam para o Estado e tal, uma série de coisas, só que não são gastas de acordo com o que prediz, né, a Constituição, que prediz todas as formas, até os paradigmas, que, né, ditam as leis, mas que não as cumprem. O problema é esse. E não as cumprem por quê? Porque não é interessante
para o sistema neoliberal estabelecido que essas diferenças diminuam. Muito pelo contrário, para que elas continuem aumentando. Então, quer dizer, não é só um problema social como se atribui aí, não. Há que se rever isso de alguma maneira, estabelecer um grau de plausibilidade até para que se entenda melhor isso. A violência ela não se dá só por causa dessa diferença social. Não, não. Precisamos ver quem estabelece essa diferença social, porque ela é estrutural. E se nós nos apegarmos só aos governos, a não sei o quê, ao Estado, aqui o governo precisa investir aqui ali, nada disso, meu amigo. Ele precisa, só que o capital o capitalismo não exige dele que ele não gaste naquele momento, que ele não invista naquele segmento, para que isso dê rendimentos, para que trabalhemos cada dia mais de graça para essas grandes empresas que nos usam arbitrariamente, que sem você sentir o que está acontecendo. Não é isso? Então, por favor, vamos nos ater mais isso, vamos prestar atenção, porque você está sendo literalmente explorado, quer dizer, e não consegue perceber isso. Infelizmente, o capital também não interessa que você tenha oportunidade de aprender, né, de perceber esses níveis, né, de condução que estão sendo atribuídos no cotidiano seu. Tá bom? Fica aqui o meu alerta, quer dizer, vê aí o meu currículo, dá o like aí, enfim, estamos aí até qualquer hora.